A Pecuária Gaúcha fez uma ADR hoje aqui no auditório da Farsul, durante o primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina, que é uma promoção do Instituto Desenvolve Pecuária com o apoio da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. O objetivo, unir os elos da cadeia produtiva da pecuária, aqueles envolvidos diretamente, como por exemplo o varejo que esteve aqui, representado pela Agas, o Sicadergs, que é o sindicato das empresas frigoríficas aqui do Rio Grande do Sul, que aliás reúne 226 frigoríficos do estado, e também os produtores rurais. Foi colocado aqui de maneira pragmática, mas num bom nível, a lista de insatisfações, seja de um elo, seja de outro, mas de maneira muito democrática. E ao final vimos convergência. E isso é importante para um setor que atravessa uma crise complicada, que é uma crise de pouca margem de lucros, de ganhos, e ao mesmo tempo tu tens, por um outro lado, um consumidor também com pouca margem de compra. Então, é preciso, mais do que nunca, esse entendimento para poder entregar um produto que seja, ao mesmo tempo, rentável, seja para o produtor, seja para o frigorífico, e somente a partir da superação dessas diferenças é que vai se dar passos importantes para isso. O fato é que há sim insatisfações, seja de um lado, seja de um outro, e isso foi colocado de maneira muito clara. Ao final, foi formado aqui um grupo de trabalho, e esse grupo será o responsável por novas reuniões que acontecerão, novos encontros para justamente tentar dirimir essas diferenças e se chegar a acordos. O fato é que tanto uma parte quanto a outra, eles deixam bem claro que podem ceder, sejam em postura, sejam em ações, sejam em procedimentos já utilizados há muito tempo, mas que podem sim mudar. Então, um grande passo foi dado nessa relação que foi discutida de maneira muito aberta e, repito, num bom nível. Ao final, e durante também esse fórum, falei com os representantes destes elos da cadeia que se manifestaram nesse fórum em entrevistas ou trechos delas que a gente assiste agora. Tivemos avanços, não tenha dúvida, né? A taxa do frio, por exemplo, que era uma reivindicação antiga, a queda dela, ela saiu. Mas o que seria hoje mais importante para a produção? Da prioridade das prioridades, por exemplo, em relação à indústria. Qual seria a pauta principal? O que aliviaria para o produtor, Ivan? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos assim alguns avanços, né? A questão do frio que tu referiu era uma realidade só para nós, né? O Brasil já não fazia, já não descontava esse frio. É um avanço que tivemos, né? Mas precisamos seguir avançando na relação com a indústria. Os próximos passos, né, são aí, ao nosso ver, a tipificação do toalete, do processamento do boi no frigorífico, né? Isso precisa ter um padrão, ele precisa ser igual para todas as empresas, né? É uma briga que tá sendo bem levada lá pelo Sindicato de Santiago, com o Lauro Sagrilo fazendo um ótimo trabalho. A gente está ombreando a iniciativa dele. Precisamos avançar nesse sentido, temos aí um projeto de lei para uma votação a nível nacional. Nós não podemos deixar passar, precisamos garantir essa transparência da relação do produtor com a indústria. Tem também a questão de balanças auditadas, né, que é um processo que já vem de longe no Uruguai. O estado de Goiás está implementando, tem alguns frigoríficos que já têm balanças da federação. Seria uma das ideias, né, a gente, por exemplo, ter balanças da Farsul nos frigoríficos, né, que pudessem ser auditadas, que pudessem nos dar uma tranquilidade, né, porque na verdade a gente vendeu um boi a rendimento para pesar na balança que não é nossa, que nós não temos nenhuma ingerência, para nós uma caixa preta. Se falou muito em convergência aqui hoje, né? Eu acho que por esse final e por essa conclusão, eu acho que se deu um passo importante nessa cadeia que é complicada por si só, que é a pecuária. Olha, Alex, sem dúvida nenhuma, eu acho que a unidade dos produtores, das instituições que por necessidade se criam, é muito importante.
É importante, e a Federação da Agricultura, que é a nossa Farsul, que evidentemente que não chegou aos 95 anos sozinha neste processo, ela é parceira de todo e qualquer bom evento que se possa fazer. É em defesa do produtor rural, a Farsul lá estará junto sempre. Sim, a ideia, Alex, é trabalhar o que nós estamos chamando da pecuária 5.0. A nova onda, e essa nova onda, ela aponta para um caminho chamado de convergência. Mas convergência de uma maneira mais ampla. E nós, especificamente, neste ambiente de discussão durante o dia de hoje aqui na Farsul, vamos finalizar com uma pauta comum de discussão e de proposituras com frigoríficos, pecuaristas, varejo, para que possamos trabalhar de uma forma unificada em algumas ideias muito pontuais. Por exemplo, as taxas de condenações hoje são muito altas nos frigoríficos, existem problemas de rendimento de carcaça, mas ao mesmo tempo lá no varejo é necessário também uma melhor comunicação com a sociedade. Então a ideia é convergir para uma ação um pouco mais sincronizada, buscando aquilo que é comum a todas elas da cadeia. Ou seja, as similaridades é que precisam nos aproximar para que nós tenhamos um ambiente de confiança entre todos os agentes para enfrentar também aqueles pontos do negócio que são mais divergentes. Então, hoje é proposição, construção de confiança e avançarmos em pontos bem específicos para no futuro encontrar caminhos que melhorem o resultado dessa pecuária frente a tudo isso que vem sendo apresentado. Menores margens, diminuição de consumo de carne bovina, um aumento dos custos de produção, pressões de natureza ambiental, e tudo isso precisa ser enfrentado de frente e enxergar também que temos algumas oportunidades muito boas para a pecuária gaúcha. Ambos os lados cobram padronização, né? Um lado cobra padronização do outro e vice-versa. E essa padronização significa também uma margem maior de renda. Eu acho que foi tu que colocaste, né? Que a renda ela é apertada, seja para frigorífico, seja para produtor, e tu tem no outro lado um consumidor também apertado, com uma margem pouca para poder manobrar e para poder comprar. Quer dizer, a união disso aí me parece que convergeria nesse aspecto aí que é comum. Este é um dos grandes desafios da cadeia, né? Eu acho que tu colocaste muito bem a situação. Nós temos hoje uma conta difícil de fechar. É um produtor com custos elevados e aumentados, com baixa rentabilidade. É uma indústria que também tem os seus custos constantemente aumentados, né? Se nós olharmos só os produtos à base de petróleo, combustíveis, embalagens, todos os demais, energia, né? Todos esses custos que vêm aumentando, né? E que se tem dificuldade de repassar para o preço final justamente porque o nosso consumidor, que é a ponta final, está também com renda deprimida, está tendo dificuldade de absorver este aumento de custos. Então é uma matemática que nós ainda precisamos analisar muito bem para ver se conseguimos fechar essas contas para que todos os elos da cadeia possam se manter viáveis e ter algum nível de rentabilidade para conseguir se manter na atividade. Há que se avançar, mas já tivemos avanço. A questão do frio, por exemplo, foi uma queda e o próprio sindicato, o próprio Cicadeiros depois, ele participou desse processo, inclusive, e de forma muito efetiva até. Essas demais reivindicações, Ronei, elas são possíveis de ser atendidas? Tem a questão da padronização aí do toalete, tem a questão do aproveitamento da carcaça, peso. Aos poucos conseguir fazer e satisfazer esse produtor? Eu acredito que sim, e a receita para isso é justamente o diálogo. É o que está se iniciando hoje, né? De sentar juntos na mesma mesa com os mesmos objetivos, né? Todos os elos da cadeia, e fomentando o diálogo e buscando em conjunto essas soluções. O bom é que se deu tudo de um nível muito desejável, né? E sai daqui, eu acho, cada um com um passo à frente. Exatamente, a gente espera agora que a gente consiga dar os próximos passos para concretizar tudo aquilo que se conversou hoje, né? As ideias que já surgiram, as dificuldades que todos os elos têm enfrentado,
e vamos ter que juntar as nossas forças para buscar justamente as melhores alternativas para superar essas dificuldades. Sobre esse encontro aqui, o que a gente vê é o seguinte, né? De forma muito transparente, eu acho, essas discussões aqui, e esse é o objetivo, né? De discutir a cadeia pecuária de uma ponta a outra, né? De forma bem clara, né, Luiz? A cadeia é interligada, né, Alex? Não existe frigorífico sem o pecuarista, não existe o varejo sem o frigorífico, e não existe o pecuarista sem o varejo, onde não tiver que colocar carne. Só que as partes nunca sentaram e dialogaram. A gente estava num jogo de soma zero há muito tempo, onde para um ganhar o outro tinha que perder. E o diálogo, que é o que pode nos tirar da inércia, ele era feito de uma forma cíclica, de uma forma até um certo ponto agressiva entre as partes e que não evoluía em direção nenhuma. O que o Instituto se propôs a fazer foi sentar na mesa com todas as partes e entender quais são as necessidades de cada elo da cadeia. A partir do entendimento dessas necessidades, a gente vai tentar propor um passo. O presidente Cicaderes, Ronei, já acenou para que a gente crie um grupo de trabalho em conjunto para que discuta a cadeia da carne. Não adianta nós ficarmos como pecuaristas na nossa trincheira, atirando em quem está junto, está na mesma trincheira, que são os frigoríficos. Portanto, dialogar, chegar a um consenso, entender as necessidades, onde a gente tem ponto de apoio um no outro, para poder defender a cadeia que futuramente pode sucumbir frente aos desafios que estão aí. Pois é. Entre essas reivindicações, nós temos aí esse pedido da padronização, né, do toalete, e além disso temos também outras reivindicações por parte dos produtores, né, presidente? Existe sim demandas que são exclusivas dos pecuaristas, o toalete é uma demanda que existe, não é possível que cada frigorífico entenda o que é a padronização da carcaça. Daqui a pouco a gente pode sofrer frigorífico tirando a picanha e o outro entendendo que não tira a picanha porque não tem padronização. Estou fazendo um exemplo esdrúxulo que estica a corda, mas que existe. Então, dentro dessa ilustração figurativa, a gente consegue ver o quão é necessário essa medida, de que se padronize as carcaças, que a gente tenha segurança, tenha tranquilidade, que seja transparente a relação. Isso é bom para todas as partes, é bom para os frigoríficos. Vai acabar aquelas imputações de que foram retiradas, que aquele frigorífico pesa no toalete ou não pesa no toalete. Então, isso é uma demanda. Tem outra demanda que é só exclusivamente dos pecuaristas, que é a balança auditável, é a balança, né, independente. Vamos chamar de balança independente, né? Menos Estado, auditável, a gente já pensa em Estado, a gente não precisa de mais Estado, a gente não precisa de mais burocracia. Mas o que existe hoje no Estado de Goiás? Existe o programa Pese Bem. É uma balança que é articulada nos frigoríficos pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, onde cada animal abatido contribui com 1,40, então se pesa a carcaça na balança do frigorífico e se pesa na balança da federação. E a partir daí, né, se houver alguma divergência, existem provas para que se dialogue com o frigorífico, né? Lá eles entenderam que era uma oportunidade, mais de 70% dos frigoríficos aderiram ao programa, é bem verdade que outros não aderiram, porque aqueles que aderiram tiveram uma enxurrada maior. O pecuarista está cansado de não ter transparência. É necessária essa transparência. Não se está afirmando que existe alguma subtração, algum ilícito. Está dizendo que a gente só precisa de transparência. Ponto. Eu quero uma balança independente que eu possa confiar. Então, isso é outra demanda, junto com a demanda da padronização, e outras que são específicas de cada classe, assim como a gente estava falando com o Ronei, a demanda deles é a ausência de exportação de gado vivo, eles são contra. Então, cada um vai defender, mas tem demandas que a gente vai, com certeza, ter apoio um no outro. Vem aí nos dias 19, 20 e 21 de julho, em Sertãozinho, São Paulo, o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. Demonstração de aeronaves e drones, palestras e debates, mostra de tecnologias, serviços e equipamentos, 4º Congresso Científico e primeira competição de mecânicos. Participe e fique por dentro das novidades do setor aeroagrícola. Saiba mais em congressoavag.org.br e faça sua inscrição. Realização Sindag.